Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Ariel de Castro, informações de incêndios. Isso mesmo, Elvis Andrade, incêndio de grande proporção causa estragos nas proximidades de Ipiaçu. No início da tarde do último domingo, a Polícia Militar do Meio Ambiente foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio florestal que teria iniciado em uma propriedade rural próxima ao setor urbano de Ipiaçu. Ao chegar ao local, os militares se depararam com um incêndio florestal em andamento, onde o fogo já havia atingido vários imóveis rurais, queimando áreas de pastagens, área de preservação permanente, também restos de cultura de cana-de-açúcar, palhada, entre outros. Foram feitos aí levantamentos para tentar identificar a autoria do incêndio florestal, bem como suas possíveis causas. Participaram do combate ao incêndio florestal a Polícia Militar do Meio Ambiente, brigadista de empresas atuantes na propriedade e região, bem como os produtores rurais confrontantes. De acordo com as testemunhas, o incêndio florestal teria se iniciado no início da tarde do último sábado, tendo sido controlado por volta das 17 horas do mesmo dia. Contudo, no domingo, por volta das 10 horas, o incêndio teve início novamente devido aos fortes ventos e ao clima seco. O fogo se alastrou rapidamente, atingindo aí várias propriedades rurais. O incêndio florestal produziu grande quantidade de fumaça e fuligem, o que causou transtornos aos moradores de Ipiaçu. Provocar incêndio florestal é crime ambiental, com previsão de pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa conforme o artigo 41 na Lei número 9.605/98. Agora já são 8 horas e 57 minutos, 8h57, mais informações ainda chegando aqui do Corpo de Bombeiros. Bombeiros combatem incêndio em área próxima às rodovias, rodovias em Uberaba e também Santa Juliana. O Corpo de Bombeiros em Uberaba foi acionado para atender 2 ocorrências de incêndio no início da tarde da última segunda-feira, dia 16. Um dos casos foi registrado na BR-050 em Uberaba e o outro na BR-452 em Santa Juliana. Os militares estavam nos dois locais, estavam nos dois locais controlando as chamas. Nenhuma das pistas foram interditadas. No KM-118, a BR-050, o fogo atingiu um canavial e pasto. De acordo com a guarnição, cerca de 9 caminhões-pipa de uma usina e também de fazendeiros da região apoiavam o serviço. Já na BR-452, próximo ao Rio das Velhas, o Corpo de Bombeiros trabalhava no combate ao fogo em uma produção agrícola e pasto. Segundo o comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, o tenente-coronel Anderson Passo, os 2 incidentes são de origem humana. Isso que é mais complicado, né? Olha, mais fogo. Uma semana, o Portal G1 noticiou aí 2 incêndios na zona rural de Uberaba. Nas 2 ocorrências, áreas de preservação permanente, APP, foram atingidas. Um dos incêndios foi apagado após 3 dias de trabalho, atingindo aí mais de 280 hectares. Ainda na última segunda-feira, dia 9, outra ocorrência foi registrada pela corporação. O fogo atingiu o galpão com maquinário de uma granja e 14 hectares de pastagem, às margens da BR-050. Durante a operação de rescaldo na área, um réptil morto foi então encontrado. E o que é mais doloroso nessa questão aí, amigos ouvintes, que tudo indica que 90% ou mais desses incêndios aí são causados aí pela mão humana, por seres humanos que estão aí ateando fogo em pastagens, em canaviais e etc. É complicado, né? Agora já são 9 horas com pontualidade. Nós vamos então, já que falamos das queimadas, vamos então com a previsão do tempo para todo o nosso Brasil. 9 horas com pontualidade. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Amanda Sampaio com você e o Boletim do Tempo. Grande parte do país terá queda nos níveis de umidade relativa do ar nesta terça-feira. Se você está na região centro-oeste, nordeste e também sobre o estado do Tocantins, muita atenção, porque os níveis podem ficar em situação de emergência abaixo dos 12% nas horas mais quentes do dia. Quem estiver nesses locais,
Evite sempre períodos de exposição ao sol. Lembre-se sempre de se manter hidratado e, se possível, tente umidificar o ar e tente evitar atividades ao ar livre. Também começo destacando o risco para temporais sobre a região sul do país devido ao avanço de uma frente fria. Há risco de chuva forte e volumosa sobre a região de Porto Alegre, Santa Maria e também em São Luís Gonzaga. Em outras áreas do norte gaúcho e no leste de Santa Catarina, inclusive na região de Florianópolis, a situação é de atenção, assim como na região de Manaus e também de Boa Vista. Em todos esses locais, há risco de chuva forte, que deve vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento nesta terça-feira. A chuva na região sul do país acontece devido ao deslocamento de uma frente fria em alto mar na altura da costa da região sul do país. Além disso, um sistema de alta pressão atmosférica que está sobre o oceano também empurra bastante áreas de instabilidade sobre parte da região sul do país. A situação é de alerta sobre a região de Porto Alegre e a chuva deve acontecer a qualquer hora sobre a região de Florianópolis e no norte gaúcho. Em áreas do oeste catarinense, o dia será de sol, mas a chuva chega a partir da tarde e o sol volta a predominar sobre as áreas próximas a Pelotas e em grande parte do leste do estado do Rio Grande do Sul. Na região de Curitiba ocorre aumento da nebulosidade, mas não há expectativa de chuva, assim como em todas as outras áreas do estado. Toda a região sudeste terá um dia de muito sol e calor à tarde e não há expectativa de chuva. A mesma previsão vale para a região centro-oeste, com exceção de áreas do extremo norte do estado de Mato Grosso, que tem a possibilidade de algumas pancadas de chuva extremamente isoladas a partir da tarde. Na região nordeste do país, uma massa de ar seco continua predominando, mas os ventos que sopram no mar vão ganhar força e provocar chuva a qualquer hora com até moderada intensidade entre as capitais João Pessoa e Maceió. Em todas as outras capitais da costa leste ou da região nordeste, inclusive em Salvador, a chuva ainda deve acontecer de forma passageira. E na região norte do país, pancadas de chuva vão continuar acontecendo de forma localizadas a partir da tarde, mas tem risco para chuva a qualquer hora entre a região de Manaus e também sobre a região de Boa Vista. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 20 graus no Rio e 23 graus em Salvador, e a temperatura máxima à tarde vai chegar aos 41 graus em Palmas, 42 graus em Cuiabá e 39 graus em Campo Grande. Muito bem, tem as informações do Clima Tempo, Amanda Sampaio, e esse mapa nos assusta mais uma vez, né? 42 graus em várias partes do Brasil ali, 42, 41, 39, e a sensação térmica, olha gente, ultrapassa isso, viu? Ultrapassa isso, com certeza. E Iturama não vai ficar de fora hoje aí, novamente dos seus 37, 39 graus aí de sensação térmica. Isso é uma grande certeza. Esperamos que não aconteça, mas tudo indica que tenhamos aí mais um dia de muito, mas muito calor, mesmo aqui na cidade de Iturama.